Vamos lá agora, pessoal. Agora nós vamos para uma palestra que para muitos de vocês talvez seja a mais importante, ou uma das, né? E se a gente pegasse tudo que nós trabalhamos até agora? Se a gente baixasse os dados do IBGE, baixasse dados climáticos, baixasse dados de outra fonte, de um site, vamos dizer, o site da FAO, por exemplo, baixasse informações de satélites, visualizasse isso tudo dentro de um mapa e dentro desse mapa, na verdade, gerasse um modelo preditivo. Olha que legal, hein? Bem bacana, né? E o que eu quero ensinar para vocês nessa palestra número 6 é um workflow, ok? De como trabalhar com Machine Learning dentro do R. Claro, gente, Machine Learning é um assunto extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um curso de Machine Learning com mais de 40 horas, eu acho, de curso, tá? Só falando de Machine Learning. Então, eu falar que a gente vai conversar tudo aqui dentro de uma hora, não vou nem falar uma bobagem dessa com vocês, gente, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês dentro dessa uma hora é o workflow, o passo a passo para trabalhar com Machine Learning. E nós vamos fazer o exemplo de um modelo dentro do R. Tá bom? Então, fica aqui, né, o meu ponto. Bom, o pacote Carrot, pessoal, é um pacote muito legal dentro do R. Ele tem uma infinidade de modelos que você pode trabalhar usando só ele. E ele já faz a validação cruzada, ele é um pacote bem interessante, sabe? Junto com ele, nós vamos utilizar o NNet, porque nós vamos rodar rede neural artificial hoje, no nosso exemplinho aqui. E esse pacote vai nos ajudar. E o pacote VIP, né, o VIP em português, né, ele vai nos ajudar a calcular a importância das variáveis. Tá? Então, vou carregar aqui esses pacotes. Nessa aula, pessoal, nós vamos utilizar uma base de dados que ela já está no R, tá bom? Chama MTCars. Eu quis usar essa base porque ela é uma base simples. Eu vou mostrá-la aqui para vocês. Eu vou só colocar o nome do carro. Vou criar uma coluna chamada carro, com o nome dos carros, tá? E a gente vai ler aqui o arquivo. Quem gosta de carro, né? Os amantes de carro aí. A gente tem um arquivinho no R que é bem legal para esses exemplos, né? Porque ele é pequenininho, então a gente consegue rodar ele rápido. Porque não adianta eu querer trabalhar com um arquivo grande aqui, que não daria tempo, né? A gente tem só uma horinha para trabalhar, então é pouco tempo. Nós temos aqui o tipo de carro, tá? Vários nomes aqui de carros, tal. E nós temos várias características desses carros. E uma delas é a quantidade de milhas que um carro faz por galão, né? Então, milhas por galão. E aí tem características desses carros, né? Número de cilindros, horsepower, né? Potência, né? Número de marchas e assim por diante. O que nós vamos fazer aqui? Nosso objetivo na aula de hoje é, baseado em todas essas variáveis aqui, nós queremos identificar qual é o potencial desse carro, ou seja, quantas milhas por galão ele vai fazer baseado em todas essas variáveis. Então, a milhas por galão vai ser a nossa variável resposta e todas as outras variáveis vão ser as nossas variáveis preditoras. A variável resposta é aquilo que eu quero predizer, ou seja, é aquilo que, se entrar novas informações,
eu quero saber o que acontece com essa variável preditora. Desculpa, com essa variável resposta. Então, por exemplo, eu estou criando um carro novo. Eu sei a quantidade de cilindros dele, eu sei a quantidade de marchas, eu sei a potência, eu sei isso, eu sei aquilo. E baseado nisso, antes de eu criar o carro, só antes de criar, claro. Depois de criar, você vai e mede quanto que ele está medindo, quanto que ele está fazendo milhas por galão. Baseado em todas essas informações, quanto que eu vou conseguir fazer de milhas por galão? E aí eu vou ter uma predição. Essa predição pode ser boa, essa predição pode ser ruim, vai depender muito do modelo, né, que eu estou utilizando. Hoje no mundo, um dos assuntos mais falados, né, é inteligência artificial, com certeza. E montar modelos preditivos virou uma febre, né? Hoje a gente quer montar modelo preditivo para tudo. Tudo. Então, aprender esses modelos para gente que é pesquisador, né? E eu acho que 90% de quem está me assistindo aqui é pesquisador em várias áreas do conhecimento, mas vocês são pesquisadores, né? Então, aprender esse tipo de modelo é muito interessante, né? Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa para você trabalhar com modelo de machine learning, pessoal, é você entender qual que é o seu problema. Qual que é o meu problema aqui? Eu quero que, quando eu for montar um carro, vamos supor que eu trabalho com carros, né? Eu quero montar um modelo novo. E eu quero colocar esse monte de informação no meu carro e vamos supor que eu quero um carro que ele gaste pouco. Então, que ele faça muitas milhas por galão. E aí você vai ter lá aquele carro. Ah, não, eu quero um carro, meu negócio é velocidade, o carro pode gastar muito. Então, eu posso também trabalhar dessa forma. Então, esse é o meu ponto, milhas por galão. Quero um carro econômico, quero um carro médio, quero um carro que gasta muito, né? Então, o meu tipo de problema. O meu modelo, eu já sei que ele é um modelo de regressão, né? A gente costuma classificar os modelos de machine learning em regressão e classificação. Regressão é aqueles que a variável resposta ela é contínua e classificação é aqueles que a variável resposta ela é classe, né? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que é um modelo numérico. Então, eu tenho aqui minha variável resposta e tenho as minhas variáveis preditoras, né? Eu coloquei a coluna carro aqui só para vocês entenderem, mas eu não vou utilizar ela como variável preditora. Léo, você pode utilizar? Posso, mas quando a gente trabalha com esse tipo de variável, que não é numérica, né, com a variável de string, existem modelos, e a rede neural é uma delas, que não dá para trabalhar diretamente, né? E você tem que fazer uma transformação, tem que trabalhar com o que a gente chama de variável dummy, e como aqui o nosso tempo é curto, não daria para a gente ficar explicando, mostrando como que faz, qual que é a forma correta. Isso a gente precisa de mais tempo para discutir, tá? Então, eu vou trabalhar aqui só com as variáveis numéricas mesmo, que torna o nosso modelo mais simples, né? Então, a gente vai trabalhar com essa planilhinha aqui de dados. Bom, pessoal, aí nós partimos, então, sabemos o nosso problema, sei qual é a minha variável resposta, sei quais são as minhas variáveis preditoras, meu arquivo de dados está bonitinho. Detalhe aqui, vamos fazer um parêntese aqui. Quem é meu aluno aí sabe, né, que eu gosto muito de falar sobre isso. Hoje, nós estamos falando o tempo inteiro sobre modelos de machine learning, mas eu vejo pouca gente discutindo qualidade dos dados para machine learning. As pessoas colocaram na cabeça, não todas, claro, mas uma boa parte, que modelo de machine learning é só eu jogar dado lá dentro e o modelo é espetacular, o modelo resolve tudo. Não, vamos resolver a fome do mundo.
rodando machine learning. Cara, vamos com calma. Vamos com calma. Primeiro ponto para um modelo de machine learning ser bem sucedido é a qualidade dos dados que chega para esse modelo. Quando a gente baixa os dados de IBGE, quando a gente baixa os dados climáticos, quando a gente trabalha com imagem de satélite, quando a gente monta um experimento, esses dados têm que ter qualidade. Se eles não tiverem qualidade, eles mais vão piorar o meu modelo do que melhorar. Ou pior ainda, o modelo de machine learning, ele tem uma coisa gravíssima que a gente chama de overperformance. Vocês vão ver agora, a gente vai entrar aqui na etapa 3, que para os dados de machine learning, a gente divide os nossos dados em treinamento e teste. O que é isso? Uma parte dos meus dados vai treinar o meu modelo, vai montar o melhor modelo possível, e aí esse modelo, eu vou aplicar ele no arquivo de teste, que não foi utilizado para montar o modelo, para ver se o meu modelo é realmente bom para aquele arquivo que ele nunca viu. Quando eu tenho dados de baixa qualidade, tem uma grande chance do modelo ele decorar o padrão dos meus dados de treinamento e gerar, assim, resultados espetaculares para os dados de treinamento. E quando eu tentar rodar esse modelo para o teste, os resultados caem muito. Por quê? Porque eu não tenho qualidade dos meus dados. Por mais que o modelo de machine learning seja não linear, eu preciso ter alguns padrões ali dentro. Mesmo que seja não linear, não tem problema, mas um padrão tem que existir. Senão fica impossível até para o modelo de machine learning ser bem sucedido. Então, gente, assim, eu adoro trabalhar com modelo de machine learning, trabalho muito, a gente faz muitas predições, muita coisa, né? Igual eu falei com vocês, né? A gente está tentando fazer aqui um modelo de predição para yield em soja, né? Utilizando dados climáticos, dados de satélite, dados fenológicos, um monte de coisa, dados genômicos, juntando tudo num modelão. Mas, cara, primeiro ponto, eu tenho que garantir que esses dados têm qualidade. Não tem outra forma. Tem que ter qualidade. Se eu não garanto que aqueles dados têm qualidade, é melhor jogar os dados fora e começar de novo. Ou não usar. Ah, essa informação não tenho certeza. Então não usa. Joga isso fora. Isso vale para qualquer área, gente. Qualquer área. Ok? Eu já vi artigo, né, que o cara ele monta o modelo de machine learning e no artigo tá os resultados de acurácia de treinamento. E aí eu falo, não, mas isso aqui não faz sentido. Treinamento, qualquer modelo dá 0,80, 0,90, você faz os ajustes ali e o modelo estoura. Eu quero ver no teste. Eu quero ver nos dados que o seu modelo nunca viu. Ele consegue predizer ou é só falácia, esse modelo seu? Aí vem o ponto. Mostrar os resultados no teste. Mostrar que aquele modelo realmente é bom. Tá? Então, eu quis trazer esse parênteses. Eu acho que isso é muito importante, né? Não vou ficar falando demais aqui porque eu não tenho tempo, né? Queria ter, mas eu tenho que continuar a palestra. Bom, então, primeiro ponto, pessoal, dividir os dados em treino e teste. No geral, a gente divide entre 0,70% e 0,80% dos dados para treinamento e de 20% a 30% dos dados para teste. E olha que legal.
tem uma função dentro do pacote Carrot que ele chama Create Data Partition, que ele já faz isso para você. Então ele faz o que aqui, pessoal? Você vai colocar a sua variável resposta e vai colocar aqui no P o quanto, né, a porcentagem, coloca em decimal, tá? Porcentagem, mas coloca em decimal. Que você acha não, que você vai utilizar para treinamento. No meu caso aqui, eu vou usar 80%. Então, 80% dos meus dados vai ser utilizado para treinamento e 20% para teste. Olha que legal, ó, que ele vai fazer para a gente. Vou ler o arquivo índice treino. Ele pega de forma aleatória, e isso é importantíssimo, e ele vai colocar aqui os dados. Então, ele pegou 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, pulou o 8, pegou o 9, o 10, o 11, pulou o 12, e assim por diante. 13, 14, 15, pulou, vamos ver qual que ele deixou de fora aqui de novo, 25, 26, 27, 28, 29, o 30. O nosso arquivo de dados aqui é muito pequeno, né? Então, assim, ficou poucos dados de fora. Mas isso é muito interessante. Aí agora o que nós vamos fazer? Todos os índices que estão aqui, né? Eu vou pegar eles. Então, todas as linhas de dados que estão dentro desse arquivo vão ir para o nosso arquivo de treino. As que não estiverem, por isso esse sinal de menos aqui, o que não tiver aqui vai para teste. Então, olha aqui, ó. Nosso teste vai ser pequenininho, né? Porque o nosso arquivo é muito pequeno. Então, ele tem 4 valores, né? O 7, o 8, o 12 e o 30. E o resto ficou aqui para treinamento. Ok? Então, tá aqui o nosso arquivo de treinamento e o nosso arquivo de teste. O nosso arquivo de teste, pessoal, o nosso modelo não vai ver, tá? Então, assim, só lá no final que a gente vai fazer a predição em cima dele, tá bom? Aí, dentro do arquivo de treinamento, pessoal, nós temos ainda isso dentro do arquivo de treinamento, tá? Nós dividimos esse arquivo e fazemos o que a gente chama de treinamento e validação. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Acho que dá. Mas isso é importante eu explicar para vocês. O que a gente faz, então? Deixa eu abrir o Paint aqui. Ó. O teste esquece, tá? Esquece arquivo de teste. Esse não é para ver, é para fazer nada com ele. Agora vamos para o treinamento. Treinamento, nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Só um instante, tá? 2. 3, 4. 5. Não vai ficar quadradinho, gente? Peço até desculpa, mas 1, 2. Eu tô ruim de desenho mesmo, gente. Nossa Senhora. Mas tá bom. O que a gente faz, gente? Vamos pegar essa primeira linha aqui, tá? Esquece as outras. Vamos pegar só essa primeira. Nós vamos dividir o nosso arquivo em 5. No nosso exemplo aqui. A gente chama de 5 fold, 5 fold, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Esse vai treinar o modelo. 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 Esse vai validar o modelo. Então eu uso esses 4 quadradinhos aqui para treinar e esse outro para validar. Calcula a acurácia. Deixa ela quieta ali do lado. Aí passo para o segundo fold. Esse vai treinar o modelo. Esse vai treinar o modelo. Esse vai treinar o modelo. Aquele que validou antes agora vai treinar o modelo. Esse daqui que treinou antes, agora ele vai validar o modelo. Então eu uso esses 4 agora, treino o meu modelo e calculo a acurácia em cima desse daqui. Salvo aqui de novo. Passo para o terceiro. Treino, treino,
treino, valida. Então, treino com esses 4, valido com esse segundo aqui, calcula a acurácia de novo. Treino, valido. Então, pega esses 4 aqui, treino o modelo e calcula a acurácia em cima da validação. Salva aqui de novo. Treino e valido aqui. Então, quando eu crio essa metodologia, a gente chama de cross-validation, validação cruzada, tem vários métodos, tá, gente? Aqui eu estou falando específico do Fivefold. Tem vários métodos. Cada quadradinho desse vai participar da validação uma vez e do treinamento 4 vezes. E aí eu vou ter 5 valores de acurácia. E aí eu calculo a acurácia média. Assim eu evito viés do modelo decorar alguma coisa. Porque eu vou mudando a minha população de treinamento e validando, né, com essa informação. Só que, aí você pode me perguntar, Léo, mas qual a diferença do arquivo de validação e arquivo de teste? O arquivo de teste o modelo nunca viu. Você está vendo que ele não entra aqui. Ele está lá guardado as 7 chaves, depois ele entra na amarrada. Aqui não. A validação, ele não vai estar em um fold, mas nos outros todos ele está. Então o modelo está aprendendo com ele. Entendeu? Esse é o grande ponto-chave. É você trabalhar com essa validação, onde a população de treinamento está mudando, mas a validação também está mudando, mas são dados que o treinamento ele já viu. Então, ele está aprendendo. É por isso que acontece o aprendizado, e não apenas uma memorização dos dados. Ok? Bom, então a gente vai rodar aqui o que a gente chama de Train Control, que é o método CV, que é de Cross Validation, como eu falei, tem vários métodos, e nós vamos usar o Five Cross Validation. Então, gerei aqui, tá? O nosso arquivinho, controle, tá? Daqui a pouco nós vamos... E tem um monte de coisa aqui que a gente pode mexer, mas não é o que eu vou fazer, né? Estou fazendo, vamos dizer, de forma mais simples aqui para a gente, beleza? Aí, pessoal, a gente vai para o passo 5. Passo 5 é o que a gente chama de sintonização de hiperparâmetros. Léo, o que é hiperparâmetro? Meu Deus, o que você está falando? Hiperparâmetro são parâmetros utilizados pelos modelos de machine learning, e aí cada modelo tem o seu, tá? Que vai ter um impacto sobre o resultado final. Então, por exemplo, aqui nós vamos usar a rede neural, né? Nós temos um hiperparâmetro chamado size. Size é o quê? É o número de neurônios na camada intermediária. Esse número de neurônios ele pode variar do jeito que você quiser. Aqui eu vou usar 3, 5, 7 e 10. Então eu vou testar um modelo que vai usar 3, eu vou testar um modelo que vai usar 5, eu vou testar um modelo que vai usar 7 e eu vou testar um modelo que vai usar 10. É o mesmo machine learning, é a mesma rede neural, só que a forma como montar um modelo é diferente. Então, eu vou ter 4 modelos que vão me dar resultados bem diferentes. Ah, Léo, mas quanto mais neurônios, melhor. Nem sempre. Às vezes você tem um problema que ele é simples. Aí você coloca mais neurônios, aquilo vai ficando mais complexo e não melhora nada. Só demora mais tempo para rodar. Então, não é garantia que mais neurônios melhora o seu modelo. Às vezes, poucos neurônios já resolvem o seu problema. E o modelo roda rápido. Aí nós temos o decay, né? O decay, ele controla quanto que a rede vai ser penalizada por pesos muito grandes. Então, o decay, ele faz o quê? Se você tem uma variável resposta dentro do seu modelo, que ela explica demais, sei lá, 30%, a gente vai fazer uma multiplicação por um peso para garantir que você não tem
essa variável, né, que ela não tenha um poder tão grande dentro do seu modelo. Porque quando a gente trabalha com modelos preditivos, diferente de índices, né, eu não quero que uma variável tenha um peso muito grande, eu quero que mais ou menos elas expliquem ali a mesma coisa, ou próximo. Claro, depende do modelo, mas nesse caso aqui seria isso. Então, variáveis que têm uma representação muito grande, elas vão ser penalizadas por esse índice que é o decay. Então, aqui eu vou usar 0.001, 0.01 e 0.1. Então, no final das contas, eu vou testar 12 modelos. Eu vou testar com 3 neurônios na camada oculta, mas usando um decay de 0.001. 3 neurônios na camada oculta usando 0.01. 3 neurônios na camada oculta usando 0.1. E assim a gente vai. Com todos os modelos, até 10 usando 0.1. Olha aqui como é que fica. Ó. Vou gerar aqui o modelo. Modelo não, desculpa. Vou gerar a grade de hiperparâmetros. Então, nós vamos ter 12 modelos. E agora, pessoal, nós vamos fazer o treinamento. Nós vamos usar uma função chamada train. Presta atenção, e aqui é importante. Vamos lá. Quais são os argumentos do train? Primeiro, a nossa função. Eu coloco a variável resposta, no nosso caso o MPG, quando você for rodar com seus dados, é o nome da sua variável resposta, ok? Til, o til numa fórmula no R, gente, é a mesma coisa que o sinal de igual numa equação. Então, eu estou falando que MPG é igual às minhas variáveis preditoras. Léo, mas você colocou um ponto aí, Léo? Que raio de ponto é esse que você pôs aí no modelo? Eu tenho o meu arquivo. Se todas as colunas daquele arquivo são variáveis preditoras, exceto a variável resposta, eu posso colocar esse ponto. O R, ele já entende, isso vale para vários pacotes, tá? Não é só o Caret, não. O R, ele já entende que se eu tenho esse ponto, quer dizer que eu tenho que pegar todas as colunas, exceto a variável resposta, exceto o MPG. Então, ele vai pegar todo o resto. Em vez de eu ter que escrever variável por variável, dá para fazer isso, tá? Segundo argumento, data, igual a treino. Treino é o nome do nosso arquivo de treino. Vou até voltar aqui, ó. Criamos aqui, beleza? Terceiro argumento, método, nnet. O Caret roda mais de 100 métodos, tá, gente? O nnet é o método para rodar a rede neural artificial. TR-control. Criamos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É a nossa cross-validação. Chama controle do nosso arquivo. TAN-grid, que é a sintonização de hiperparâmetros. Também criamos. Grad-NN. Tá aqui. Pre-process. Isso aqui, dependendo do modelo, é importante. O pré-processamento dos dados, pessoal, ele é a padronização dos dados. Então, ele vai centralizar os dados, ou seja, com média 0, e ele vai escalonar os dados, ou seja, os dados vão ter variância 1. Então, quando eu coloco a média 0 e a variância 1, esse processo tem o nome de padronização. Isso é muito importante para que uma variável não tenha um peso muito maior do que a outra variável dentro do modelo. Léo, mas o decay já não é para fazer isso? Sim, só que às vezes a diferença é tão grande que nem o decay consegue resolver. Então é melhor a gente padronizar e evitar problemas. Número de interações, nós vamos colocar 500, é pouco, tá? Para rede neural, o ideal é a gente colocar pelo menos 2.000, mas aqui nós estamos numa aula e o objetivo é que rode bem rapidinho, tá? Não é para a gente ficar aqui horas rodando o modelo de machine learning. Vou rodar. Aqui está o resultado do nosso modelo. Olha que legal, gente. Você tem, ó,
28 samples, né? Nossas parcelas 28, 10 predições. Aqui tem o tamanho, né? De cada arquivo de treinamento, 22, 22, 22, 24, 22. E aqui nós temos o resultado. Olha que interessante, pessoal. Vocês verem como que o hiperparâmetro ele é importante. Ó. O modelo com 3 neurônios na camada oculta e 0.001, ele teve 0.51 de coeficiente de determinação. Em compensação, o modelo com 10 neurônios e 0.01 teve 0.81. Nós estamos falando em 30% de melhoria só porque eu trabalhei a sintonização de hiperparâmetro. Eu vejo muita gente se preocupando com metodologia diferente. Não, mas essa metodologia aqui é a, como é que fala? Rede neural ou elástica, convolucional, sabe os nomes? E às vezes a pessoa não se preocupa com a parte de sintonização de hiperparâmetro. Diferença entre modelos existe, pessoal, existe. Tem modelos melhores, modelos piores. Mas geralmente essa diferença ela não é tão gritante, não. Vai dar ali 5%, 10% no máximo. Agora, a sintonização de hiperparâmetro dentro de um mesmo método, no nosso caso aqui a rede neural artificial, ela tem um peso muito grande. Na minha opinião, muito maior do que ficar testando o modelo A, B, C ou D. Tá? Mas isso é só a minha opinião, tá, gente? Que muitas das vezes não vale de nada. Mas, tá? Então, assim, mas isso aqui só para mostrar a vocês o impacto que tem a sintonização de hiperparâmetros. Por isso a importância de testar mais. E detalhe, né, gente? Que eu faria aqui se eu sou pesquisador, né? Eu testei 10 neurônios e apresentou o melhor resultado. E se eu testar 15, 20, será que melhora? Ou será que piora? Talvez isso aqui não é o limite ainda. Talvez eu consiga melhorar mais um pouco aí nesse modelo. Se eu testar 11, 12, será que melhora? E se em vez de 0.001 eu testar 0.0001 ou 0.002, talvez melhore também. Porque a gente vê que o decay também tem um impacto muito grande, né? Aqui foi para 0.64, são 17 pontos de diferença só por causa do decay. Aqui 0,71, de qualquer forma, 10 pontos de diferença. Então, né? Será? Como que funciona? Eu posso testar mais coisa aqui ainda. E às vezes conseguir resultado melhor do que esse 0,81 ainda. Bom, avaliar os melhores hiperparâmetros. Então, dentro do nosso modelo, eu posso pegar o Best Tune, que é o quê? Qual que foi a melhor sintonização de hiperparâmetro? E aí ele fala pra gente, ó, foi número de neurônios 10 e o decay de 0.001. Aqui a gente consegue ver os resultados, que eu acabei de mostrar para vocês, é a mesma coisa, tá? E agora, pessoal, chegou a hora de predizer o teste, porque esses resultados aqui é em cima do treinamento, em cima da validação, na verdade, né? Em cima da validação. Mas e o teste? Aí agora eu vou lá no meu arquivinho de teste, uso a função predict. A função predict ela tem 2 argumentos, pessoal. O primeiro é o meu modelo que eu rodei, modelo NN, que é o nome do nosso modelo. E o segundo é o meu arquivo de teste, o nome do meu arquivo de teste. Então, olha aqui, ó, vou rodar. E eu tenho agora as minhas predições. Ó. Eu tenho o valor real de MPG e o valor predito. Olha que interessante. E agora, eu vou calcular as métricas. Eu vou calcular o RMSE, que é... Como é que eu leio em português? Raiz quadrada da média do erro padrão. O raiz quadrada do erro padrão médio, uma coisa assim, né? O MAI, que é o erro absoluto, e o R2, que é a correlação ao quadrado. Vamos calcular aqui todos eles e vamos gerar um arquivo com o resultado final. Olha como que ficou.
nós temos, olha, aqui até melhorou, foi para 0,88. Aí é claro, né, gente, a nossa população é muito pequena, né? Mas aqui foi o contrário, né? O modelo, o treinamento foi pior do que o teste. Olha que interessante. Mas aqui é claro, né? Um arquivo muito pequeno, a gente nem considera isso. Mas isso na prática é quase impossível de acontecer. O normal é o modelo ser pior, né? Ele no teste ele piorar, é o normal. Vamos fazer um gráficozinho aqui usando o ggplot também, gente. Então nós vamos pegar nossas predições. No X nós vamos colocar o valor real e no Y o valor predito, tá? E vamos colocar uma linha, né? Que seria o nosso slope, né? Então uma linha ali a 45 graus. Quanto mais próximo dessa linha, melhor foi a nossa predição. E olha só como é que vai ficar o nosso gráfico. De novo, né? O nosso gráfico é muito pequeno, né? Muito poucos pontos, são só 4. Né? Mas olha aqui, ó, como que fica. Então, o que nós queremos na prática? Que os nossos dados estejam dentro do slope, tá? Aqui ficou cortando porque o eixo X, o eixo tinha que estar indo no 0, 0, né? Aqui não está indo no 0, 0, por isso que eu cortando. Mas o ideal é que esses pontos aqui estivessem o mais próximo possível dessa linha. Essa linha é a perfeição, é o modelo perfeito, né? É o modelo onde a predição é igual ao valor real, né? Então, quanto mais próximo, melhor. Podemos salvar, né, usando o GG Save. Vou salvar com o nome observado versus predito rede neural. Vocês já estão acostumados, né? Já usaram isso daqui. Ó o nosso gráfico. Gráfico simples, né? Dá para a gente melhorar ele. Gráfico do resíduo. Então, eu vou calcular o resíduo. Como que a gente calcula o resíduo? A gente pega o valor real menos o valor predito. Calculo o resíduo. E agora eu faço o gráfico da predição versus o resíduo. Valor predito versus o resíduo. Olha aqui. Então, aqui eu tenho o nosso resíduo. Né? Aqui está o valor predito e aqui está o resíduo. De novo, quanto mais próximo de 0, melhor é o nosso resíduo. Né? O ideal seria que tivesse mais próximo possível de 0, que aí quer dizer que o resíduo foi quase nada e o valor foi o mais assertivo possível. O nosso modelo foi muito bom, né? Então não tem muito que a gente reclamar, não. Vou salvar também como resíduos rede neural. Ó, mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, né? Nosso gráfico de resíduo. E nós podemos exportar os resultados também. Eu vou salvar aqui usando o fwrite. Vou exportar só as predições, como predições rede neural. E vou salvar as métricas também, né? Aquele resultado final nosso de métrica. Aqui a gente só tem um modelo, né? É métrica rede neural. Ó. Então, nós temos aqui as predições. Tá aqui as nossas predições, né? Resíduo, tudo direitinho. E o nosso resultado do nosso modelinho. Bom, então, pessoal, esse é o script, né? Para vocês rodarem pelo menos um modelo básico de machine learning. Bom, quais são os nossos próximos passos, né? Em relação a esses modelos? Testar vários modelos ao mesmo tempo, pessoal. Esse é o ideal. Né? Nós precisamos comparar modelos. Rede neural é só um tipo. Mas será que rede neural é melhor que o Random Forest? Melhor do que XGBoost? Support Vector Machine?
regressão regularizada, entre outras possibilidades que nós temos. Então, a gente pode criar um script que roda esses modelos todos ao mesmo tempo. Gera para a gente. Não tem essa tabelinha aqui final, que só tem um único modelo? A gente poderia ter uma tabela final com 50 modelos diferentes. E não só o modelo, né? A sintonização de hiperparâmetros desses modelos. Então, beleza, rodei o modelo e encontrei a melhor sintonização de cada modelo. Agora sim nós vamos ver como que realmente qual modelo que é o melhor, baseado no melhor sintonização de hiperparâmetro dentro daquele modelo, né? Ficaria um negócio bem bacana. E como, né, que nós vamos integrar isso tudo? Esse é o ponto, né? Beleza, vamos trazer os dados climáticos, os dados satélites, os dados do IBGE. Como a gente vai criar essas predições? Acho que foi o Eduardo que falou disso hoje mais cedo. Como transformar isso em predições? Consigo, através desse monte de dados que nós temos, com modelos de machine learning, gerar modelos preditivos que pode me falar, por exemplo, como que vai ser, né, a produção agrícola ou o PIB do Brasil, né? Como que vai ser o PIB do Brasil por cidade? Baseado em todas as informações que nós temos, históricas. O que a gente pode esperar? Qual é a expectativa? Qual é a expectativa populacional? São milhões de perguntas que a gente poderia pensar, né, pessoal? Então, assim, esse é o nosso próximo passo. Montar um script onde a gente consegue testar vários modelos, onde a gente consegue integrar esses dados e, no final, entregar isso na forma de um aplicativo, de um relatório, de forma automática, tudo usando o R. Bom, agora eu vou ler aqui as perguntinhas de vocês. Vamos lá. R encontrou um erro fatal e será fechado. Nesses casos é melhor reiniciar o R, né, e tentar de novo. Sobre esse outro curso de Machine Learning que você falou, onde eu consigo encontrar? Lucas, depois você me manda mensagem que eu te mando o link, tá bom? Como faz para deixar as tábuas na vertical e na horizontal? Deve ser tabela, né? Deve ser. Você pode, só na hora de montar o data frame ali, montar ao contrário, ou usar uma função que é o T. O T é a função transpose no R. Aí ela faz a transposta da matriz. Você tem essa funçãozinha aqui, T, só T. T e aqui dentro, quer ver? Qual que é o nosso resultado final aqui? Predições, por exemplo. Se eu quisesse transpor as minhas predições, transpôs. Não sei se é isso a sua pergunta. Não sei se eu entendi bem. Artigo sobre modelo preditivo em saúde ainda considera-se como inovação tecnológica ou já está muito disseminado, como comentou, virou febre? Digo para fim de escrever trabalho em editais. Adriana, aí eu não tenho assim um conhecimento para falar se já está ultrapassado, né? Eu acredito que não, porque tem tanta coisa para a gente fazer sobre predição, sabe? Eu não sou da área de saúde, então talvez eu esteja falando bobagem, mas eu acredito que ultrapassado não. Eu acho que agora, né, que nós estamos com esse potencial todo de inteligência artificial para fazer modelos preditivos melhores ainda, eu acho que nós vamos ter um ganho, na verdade, né, em relação a esses modelos. Essa é a minha visão, mas eu não tenho certeza, assim. Como avaliamos essa qualidade? Não sei de que eu falei de qualidade. Será que qualidade do modelo? Se for qualidade do modelo, através da população de teste, né? Como se garante qualidade dos dados? Tá. Qualidade dos dados. Olha,
eu divido qualidade dos dados em 5 etapas, tá? Primeira etapa é remoção de dados absurdos, tá? Então a gente calcula ali média, máximo, mínimo e remove aqueles dados assim que não pode existir. Por exemplo, você está avaliando a altura em humanos, aí tem um dado na sua planilha de 3 metros. Cara, eu acho que nem o homem mais alto do mundo tinha 3 metros. Então esse dado é um dado errado. Primeiro ponto é eliminar isso, tá? Eu sei que parece meio loucura, mas, cara, você acha muita informação errada numa planilha grande de dados, tá? O segundo ponto é você remover outlier. Então, primeiro você remove esses dados completamente errados. Depois você remove outlier. Então, dentro do seu experimento, vai ter dados que não fazem muito sentido estatisticamente falando, né? Depois, trabalhar com imputação de dados. Se você tem muitos dados perdidos, a imputação é muito importante. Só que a imputação tem vários métodos. Não é substituir pela média, igual a gente aprende lá na graduação. Tem métodos muito mais elaborados de imputação. Quarto, verificar... Eu esqueci algum, não estou conseguindo lembrar agora. Que o quinto, na verdade, seria verificar as pressuposições, né? As normalidades, a homogeneidade daqueles dados, para ver qual que é a melhor distribuição que aqueles dados possuem, tá? Mas eu esqueci um ponto, gente, eu não estou conseguindo lembrar. Eu sempre divido em 5. O outro é a padronização, no caso. A parte de padronização dos dados, porque muito modelo tem que ser padronizado, né? É o que a gente fez aqui hoje, tá? Então, essas 5 etapas compõem a minha análise de qualidade de dados. Várias pessoas perguntaram sobre isso, legal. Testando, divide, faz o modelo em um grupo e no outro aplica o modelo. Se funcionar, não tem bis. Basicamente é isso, Marcelo. Isso chama leave one out. Não, leave one out é uma cross-validação, mas aí é uma cross-validação quando você tira só um, né? Não é um pouco diferente, né, do fivefold. Mas são todos modelos de cross-validação, tá? Como saber quando o modelo decorou os dados? Quando você tiver uma acurácia muito alta ali na validação e quando você testar no teste, ela cai drasticamente. Você tem lá 0,80, 0,90 e quando você testa dá 0,40, 0,50. O modelo decorou. Não vale nada aquele modelo. O fivefold é um subtipo de cross-validation. Ele é um subtipo. Cross-validation tem milhares. Como o próprio colega citou, leave one out. É só um tipo. Onde foram enviados os códigos do e-mail e no WhatsApp? Não entendi. P212 modelo e não 16. Ixi, esse agora eu fiquei... resultados diferentes, talvez? É porque é machine learning, pessoal. Resultados vão ser diferentes mesmo. Não espere que os resultados vão ser iguais, não. Tá? Vai ter uma variação ali. Uma dúvida. Estou rodando os modelos e os valores estão diferentes do apresentado na tela. Não deveriam ser iguais? Não. Modelos de machine learning não vão apresentar resultados iguais. Primeiro, a nossa população de treinamento são diferentes. Você gerou uma, eu gerei outra. Né? Qualquer mudança já vai gerar resultados um pouco diferentes. O R2, quanto mais perto de 1 significa resultado melhor? Isso mesmo. Quanto mais próximo de 1, melhor o resultado. O ideal é R2 pelo menos 0,8, tá, gente? De uma maneira geral, né? Excelente pergunta. Qual foi a predição desse modelo para nossos dados? O que significa esses valores? Que os carros terão aquela autonomia que a predição trouxe? Exatamente. Aquela predição, ele é quanto que os carros vão gastar, né? Vão fazer de milhas por galão. Né? Então, por exemplo, se ele está predizendo 20, está falando que aquele carro vai gastar 20 milhas por galão. Né? Desculpa, vai gastar? Não, vai fazer, né? 20 milhas por galão.
Qual é o maior valor de resíduo aceitável no modelo preditivo? Não, aí não existe esse valor determinado, não. Porque aí isso varia muito de variável para variável. Entendeu? Tem variáveis que o erro tem que ser pequenininho. Tem variáveis que a gente já vai trabalhar com erro maior, porque são variáveis que... meio redundante isso, né? Variáveis que variam mais, né? Tem referências teóricas para estudar mais sobre hiperparâmetros? É um problema considerável essa escolha. Nossa, isso é um bom ponto, hein? Hoje ninguém escreve livro mais, né, gente? Vai ter uns livros mais antigos, tal. Ó, bom ponto. Posso dar uma olhada depois. Vou ganhar na Mega Sena com o R, tomara. Te ajude. No curso vai ter modelo de classificação? Posso trabalhar com os dois? Posso sim, sem problemas. Se quiser comparar, por exemplo, o KNN, teria que criar outro script, né? Não esses que vieram no curso. Exato. Aí você tem que... Não está muito difícil, né? É só você trocar o modelo aqui. Tá? Só que aí o hiperparâmetro muda, tá? Você pode usar, você tem que trocar o modelo aqui dentro. Mas aí os hiperparâmetros aqui vão mudar também, porque cada modelo tem o seu. Tá bom? Mas é basicamente mudar isso aqui, ó. Hiperparâmetros e qual modelo. Aí você tem que entrar lá no pacote Caret, por exemplo, Randall Forest, qual que é o nome do modelo? Aí ele vai ter lá direitinho, tá? Mas dá para fazer. Não é tão difícil se você já tem algum conhecimento de R. No modelo de regressão, pode entrar variável independente do tipo categórica? Pode, só que a gente tem que fazer o dummy variables, que a gente chama, ou one hot encoding. São metodologias que você transforma uma variável categórica em uma variável numérica. Mas dá para fazer. Eu ficaria muito interessado em pagar o curso só de Machine Learning. As outras coisas que oferta no curso atual não preciso, por isso não vou fazer parte. Eu tenho um curso só de Machine Learning. Se você quiser, depois me manda mensagem e eu te envio. Como verificar se há desbalanceamento entre treino e teste? Aí eu não sei. Você fala entre os valores. Seria, se eu entendi bem, a pergunta seria no coeficiente de determinação ali, na acurácia do modelo. Se o treino for muito alto e o teste for muito baixo, você tem um problema ali nos seus dados. Homocedacidade seria uma característica a ser observada para dados? Sim. É sempre importante olhar. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado. De nada. Sempre tem que aplicar a sintonização de parâmetro além do decay. Do decay, né? Ou é... Não, o hiperparâmetro você não é obrigado a aplicar, tá, gente? Mas vocês viram a diferença ali de resultado entre aplicar e não aplicar, né? Porque se você não faz aquela hiperparametrização, ele vai escolher automático, qualquer coisa que vier. Vocês viram que a diferença de resultado é bem grande, tá? Então, assim, é mais por causa disso. Agora, o decay ele é um tipo de sintonização, tá, Adriana? E ele, no caso, ele é só para rede neural. Se você for trabalhar com Randall Forest, não tem camada interna, aí já são outros hiperparâmetros. Por exemplo, no Randall Forest vai ser número de árvores, porcentagem de dados para a gente fazer a poda das árvores, aí já é uma outra pegada. Tá? Então, cada método de machine learning, ele tem uma sintonização de hiperparâmetro específica. Por isso que não é tão fácil de fazer e muita gente desiste, nem faz. Porque dá trabalho e cada vez mais as pessoas não estão querendo muito trabalho, não, né? Esse curso de ML é mais focado nessa questão de criar modelos preditivos, né? Isso, o de ML aí é só a parte de modelagem preditiva, né? Aí vai desde o início de machine learning, tá? Qual é a diferença entre o ML e os métodos matemáticos tradicionais?
o ML trabalha muito com a parte de, primeiro, ML, né? É tudo para predição, né? De dados. E geralmente são modelos não lineares. Mas, por exemplo, você tem muita gente que trata o modelo de regressão como um modelo de machine learning. Dá para você fazer predição via machine learning. Desculpa. Dá para você fazer predição via modelo de regressão linear, né? É possível, né? Então, assim, modelos de machine learning são todos modelos preditivos, mas dá para você usar modelos mais simples, como rede, como regressão linear, como modelo de predição. Se você tem algo simples, né? Agora é utilizado muito? Não, porque geralmente o modelo, a estatística tradicional, né, como regressão linear, ele tem um espaço paramétrico, né, bem definido. O machine learning a gente tenta dar uma expandida nesse espaço paramétrico, né, até fugir um pouco dos dados, avaliando dados que ele nunca viu, né. Esse é o grande diferencial, que muitas das vezes com modelos mais simples, como regressão linear, né, a gente não consegue chegar nesse ponto.